Nessa videoaula a gente vai aprender como fazer o efeito do logo da série da Jessica Jones no Photoshop. Um efeito bem simples de fazer, bem rápido. Vamos começar então. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu estou com o meu arquivo aberto, vou escrever uma fonte branca, tá? A fonte da série é Gothic, número 13, que eu vou colocar à disposição depois. Vou aumentar o tamanho aqui, botar bem no meio. Dá OK. Tá lá. Vou com o botão direito na minha layer, vou selecionar Rasterize Type, deixar assim. E vou selecionar a ferramenta Pen. Me certificando que o PF aqui está selecionado, eu vou criar um desenho mais ou menos assim, tá? Na diagonal, para simular o corte do meu texto. Assim, vou dar uma ajeitada aqui um pouquinho. Ok. Tá. E vão perceber que está ali, ó, na path, já criou a minha path. Tá lá. Segurando o Ctrl, eu vou selecionar essa path. Tá? Vou poder selecionar daí o meu texto assim. Ctrl X, recortei. Ctrl Shift V para colar no mesmo lugar em que está. Olha lá, ó. Ctrl X para recortar, Ctrl V para colar no mesmo lugar. E vou chamá-la de meio, que ela vai ficar no meio. Vão ser 3 camadas, ok? Vou dividir esse texto em 3 camadas. Vou pegar essa partezinha que está aqui. Vou recortar rapidão também. E vou colocar ela numa layer separada. Então vão ser 3 layers. Recortei, normal. Ctrl Shift V para colar. E vou chamar ela de baixo. Vou botar lá embaixo. Então são 3 layers. Cada uma é uma parte do meu texto. Vou pegar do meio e vou só deslocar um pouco para o lado e para baixo, assim. E a layer que está embaixo, eu vou fazer o mesmo depois. Ó. Clicar nela, botar um pouco para o lado e para baixo, assim. Tá lá. Então nós vamos selecionar as 3 layers, botão direito, Merge Layers. Assim, tá? Uma coisa única. Vou criar uma nova layer e vou com a ferramenta Balde, vou pintar essa nova layer de branco. Mantendo as duas cores aqui como branco e preto. Nessa ordem, branco e preto. Vou depois em Filter. E vou lá em Render e Clouds. E depois eu vou lá de novo em Filter. Ok? Vou lá. Filter. Noise. Add Noise. Vou botar 10%. Gaussian. Monochromatic. Vou dar OK. Ok? Vai ficar esse efeito. E depois eu vou segurar o Alt e vou criar uma mescla entre essas duas layers. Agora eu vou deixar um pouco mais claro esse efeito. Eu vou pegar a ferramenta Brush. Pode ser o modo Basic mesmo, ok? Na cor branca. E vou no Mode e vou colocar como Color Dodge. O Opacity eu vou deixar como 40%. E vou bem a esmo, depende do tamanho de vocês, aí vocês vão fazendo um efeito assim, ó. Deixando um efeito bem descuidado. Bem no olho, não tem uma técnica, não tem uma lógica para criar bem o efeito bem de efeito grunge, assim. Assim. Tá? Feito isso, eu vou em Filter, Noise, é Noise. E vou de novo manter o mesmo efeito, ó, 10%, Gaussian Monochromatic. Aqui. Tá? Vou diminuir um pouco, vou dar um zoom agora, que vai fazer um efeito de sombra. Tá bom? Segurando o Ctrl, vou selecionar meu texto, mas vou continuar editando a minha layer do Cloud. E vou botar cor preta, e vou lá em cima agora, vou só mudar o meu Mode para Darken. E vou fazer uns efeitos agora
bem na mão, assim, bem na mão mesmo, bem de olho da minha sombra, ó. E vou passando assim, ó. É bem para simular um efeito de sombra. Sim, eu sei, não é um efeito perfeito, mas quem está vendo, você tem que ter em mente que isso é uma aula que vai para o YouTube, então, ou seja, ela é reduzida. Não dá para ser muito perfeccionista. Eu sei que o efeito, por exemplo, da textura não está o ideal, mas é só para te ter uma noção de como dá para fazer o efeito do logo, ok? E vou lá editando, então, criando esses efeitos de sombra. Olha lá. Deixa eu dar um zoom out. Aqui vou desselecionar. Olha lá que bacana que está ficando. E dá para melhorar um pouco depois ainda. Indo lá em Filter. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Filter. Blur. Gaussian Blur. Dá para botar 0.5 mesmo, não tem problema nenhum. É para ser bem fraquinho, só para dar deixar um pouco, ó. Para ser um detalhezinho, tá? Então tá, pessoal, é isso então. Espero que vocês tenham gostado. É para ser um tutorial rápido, não é para ser um tutorial perfeccionista. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei. Se não tiver inscrito no meu canal, se inscreva. É isso. Até a próxima.